uma série de programetes que estão tratando sobre o rádio no Brasil, nesses 100 anos do rádio, né? E hoje, o programete de hoje trata sobre as rádios comunitárias, né? Nos dias de hoje, as rádios comunitárias, agora já com a legislação vigente e reguladas, né? São emissoras que compõem um bom espaço aí no espectro radiofônico brasileiro. Vamos com os 100 anos do rádio, hoje tratando das rádios comunitárias. 100 anos de rádio no Brasil. Rádios comunitárias. O Serviço de Radiodifusão Comunitária foi criado pela Lei 9.612, em 1998, regularizando e regulamentando as rádios comunitárias no Brasil. Bom dia, São Paulo, bom dia, região, bom dia, Heliópolis. Está começando mais um programa pela sua 87,5. Valeu, gente. Mas muito antes da década de 1990, o Brasil já contava com diversas rádios que atuavam como veículo de mobilização e debate, mesmo que na ilegalidade. Exemplo é a Rádio Favela, em Belo Horizonte, que surgiu como espaço para divulgar a música e cultura negra em 1981 e é considerada uma das primeiras rádios comunitárias com a estrutura do país. João Paulo Malerba, professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora. As primeiras rádios que a gente pode chamar de comunitárias surgem na década ainda de 60 e elas estão muito vinculadas a movimentos sociais, a movimentos de base e também movimentos eclesiásticos, né, ligados a uma ala mais progressista da Igreja Católica. Ainda que a gente vai ter uma lei somente no final da década de 90, ao longo a partir da década de 60 e ao longo das décadas, né, a gente vê surgirem novas rádios de diferentes tipos, né? Não só ligadas a movimentos sociais, a movimentos de base, mas também ligadas a universidades, outras ligadas a organizações não governamentais, outras ligadas a movimentos de bairro. Então a gente tem um perfil bastante diverso hoje de rádios comunitárias no Brasil. Nos dias de hoje, com as rádios comunitárias legalizadas e reguladas, essas emissoras já compõem mais de 51% do escopo da radiodifusão sonora brasileira. Bom, atualmente, com os últimos dados que a gente obteve do Ministério das Comunicações, são 4.764 rádios comunitárias no Brasil. E um dado importante de dizer é que em 3.824 cidades há no mínimo uma rádio comunitária, ou seja, 70% das cidades brasileiras tem pelo menos uma rádio comunitária, ou seja, com um meio próprio de produção de notícias, de veiculação de informações relevantes para a comunidade, de um espaço de divulgação das suas músicas, dos seus eventos, e esse é um elemento, né, de democratização cultural e de diversidade bastante relevante. A lei que regulamentou as rádios comunitárias foi uma grande conquista para a comunicação brasileira, mas também apresentou alguns novos problemas. A gente pode colocar aqui pelo menos duas grandes empecilhos que acontecem com a lei. Um deles é a limitação de potência, né? Uma rádio comunitária ela pode ter somente 25 watts de potência. Isso dá um alcance de mais ou menos 4 quilômetros de raio. Se a gente pensa nas favelas urbanas, né, das grandes capitais, ou seja, a gente pensa na realidade da Amazônia, por exemplo, esse alcance ele acaba tornando absolutamente inviável, né, criar uma rádio comunitária que não vá atingir a comunidade que justamente ela quer atender, né? Uma outra limitação muito importante é justamente com relação à sustentabilidade econômica, né? As rádios comunitárias legalmente só podem ter recurso a partir de apoio cultural, que é uma forma de entrada de recurso muito limitada. Outros desafios enfrentados pelas rádios comunitárias são as questões relacionadas à liberdade do debate
e do discurso democrático em alguns veículos. Uma realidade presente historicamente nas rádios comunitárias no Brasil é a presença, né, de denominações religiosas e a presença também de atores políticos. Assim, a princípio, isso não é um problema, desde que isso não interfira na diversidade, né, de ideias e de denominações religiosas nas rádios comunitárias. Na minha pesquisa, eu visitei várias rádios comunitárias que, harmonicamente, tinham programas de espíritas, de católicos, de protestantes, de umbandistas e do candomblé, né? E isso não causava nenhum problema para nenhuma dessas denominações, né? O que a gente precisa combater é justamente a instrumentalização, seja política ou seja religiosa. Ou seja, como de uma determinada denominação religiosa, por exemplo, ela se apodera, né, de uma determinada rádio comunitária, faz dela ali um verdadeiro altar eletrônico e impede que outras denominações religiosas falem. Da mesma forma, a questão política, né? Rádio comunitária é um espaço de debate político e assim deve ser. No entanto, as rádios comunitárias continuam a preencher um vazio comunicacional no Brasil, persistindo como importantes núcleos de informação, cultura, cidadania e coletividade no país. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Bem, mais um espaço aqui que a gente está trazendo nessa parceria com a Rádio MEC, resgatando os 100 anos do rádio, desta feita nesse programete, destacando as rádios comunitárias, né? Como você viu, eles também colocando, elas foram legalizadas há alguns anos, apesar de que muitas ainda agem ilegalmente, né? Dois aspectos principais, a questão da potência, que ultrapassam o alcance que seria, teoricamente, a lei fala em 1 quilômetro, né? É claro que dá um pouco mais que isso, mas algumas emissoras utilizam transmissores de maiores potências e conseguem alcançar bem mais distância, o que atrapalha todo o planejamento estratégico do Ministério, porque uma rádio ela era planejada para pegar num determinado circuito, num determinado local, né? Se ela ultrapassar isso, ela começa a interferir nas demais e aí começa a causar problemas. E outra questão é a comercialização, né? Que as rádios comunitárias não têm viés comercial, elas não são rádios comerciais, então não podem ter publicidade, né? Ela tem que ter só o apoio, que seria a citação da pessoa, da entidade, né, que está apoiando, né, sem fins comerciais de divulgação, mas infelizmente boa parte das comunitárias não respeitam essa legislação e agem nesse aspecto ilegalmente. Bom, são 9h22, você está com a